Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Você que está em casa, graça e paz. Que o Senhor também possa ter falado com você através dessas canções. E a nossa oração, nosso desejo é para que o Senhor continue falando agora um pouquinho através da palavra de Deus. É muito bom ver vocês aqui, gente. Muito bom mesmo. Que bom saber que vocês escolheram estar aqui conosco e que Deus possa abençoar vocês grandemente. Amém? Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos dê graça para entender a palavra. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez ouvir o Teu Evangelho, Pai. Este Evangelho que alcançou as nossas vidas, tem nos mudado, tem nos transformado, tem nos dado força para continuar avançando. A Tua palavra, Deus, é uma palavra de esperança. E nós cremos que nessa noite, Pai, mais uma vez, por meio do Teu Espírito que está aqui conosco e que torna real a presença de Cristo e faz com que a gente se lembre daquilo que Jesus ensinou, que nessa noite Ele possa nos ensinar, nos ministrar, Ele possa nos fazer lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias e durante o nosso viver. Por isso, Pai, em cada vida agora, em cada coração, em cada mente, que o Senhor tenha liberdade de falar aquilo que cada um precisa ouvir. Amém. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que recebe a boa semente e dá um fruto, Pai, porque é isso que o Senhor quer de nós. E é isso que nós queremos dar ao Senhor, o fruto da nossa vida, a vida que nós temos, que a gente tem vivido diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa noite eu vou expor a vocês João, no capítulo 4, alguns versículos. Esse é um dos capítulos e histórias da palavra de Deus que as pessoas conhecem e têm familiaridade. Aí na minha Bíblia, aliás, na minha Bíblia e talvez na Bíblia de vocês, vai estar assim: a mulher de Samaria. E o início do capítulo 4 de João, do Evangelho de João, diz bem assim. Olha só que interessante essa história. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, olha só, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali, olha só, o poço de Jacó. Guarde bem isso, meus amados irmãos. No versículo 6 está escrito: estava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto ao poço, por volta da hora sexta, né? No versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui João ele faz um grifo, ele deixa evidente, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Guarda essa expressão, água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, olha só, uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E aqui o diálogo ele continua, mais para frente a gente conclui. Meus amados irmãos, para adiantar, o que está acontecendo aqui? Jesus estava no início do seu ministério e, juntamente com João Batista e os seus discípulos ali, Jesus tinha um hábito, se é que ele mesmo não realizava, mas os seus discípulos, de batizar aquelas pessoas que estavam crendo no Evangelho. Só que por conta dessa atitude, houve muita animosidade entre o partido dos fariseus com aquilo que Jesus estava fazendo. A confusão ou a perseguição a respeito de Jesus, nesse momento que ele inicia o seu ministério, foi muito forte. Porque era algo que jamais tinha sido visto em Jerusalém, em Israel, aquilo que Jesus estava realizando. E os evangelhos vão dizer que os mestres fariseus, eles tinham ciúmes, porque Jesus estava se tornando muito popular. A mensagem de Cristo alcançava aquelas pessoas que os fariseus deixaram para trás, porque para eles não era importante. E aquela multidão estava vindo até Jesus, e os discípulos de Jesus batizavam essas pessoas que estavam crendo. Elas estavam nascendo de novo, elas estavam crendo na mensagem e no Evangelho. Só que como isso ficou muito grande, Jesus decide dar um tempo e decide ir para outro lugar. Aqui o texto diz que ele estava na Judéia. Foi onde Jesus iniciou o seu ministério, para se cumprir a palavra que o profeta tinha dito, que ele iniciaria o seu ministério na Judéia, a terra dos gentios, aquelas pessoas que viviam nas trevas, na escuridão. Mas quando isso ficou muito forte, a perseguição, Jesus decide dar um tempo e decide ir para a Galiléia, onde Jesus, teve a sua infância. Só que para ir para a Galiléia, o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que essa questão do era necessário, primeiro, talvez era para que a viagem fosse abreviada. Quando os peregrinos naquela época viajavam, eles viajavam a pé, e para chegar até a Galiléia, partindo da Judéia, quando você cruzava por Samaria, gastavam 3 dias de viagem. Mas o judeu que era muito ortodoxo e não gostava dos samaritanos, eles tomavam outra rota, cruzando 2 vezes o Rio Jordão. Isso duplicava o tempo que iria chegar para a Galiléia. Só que Jesus, como não tem essas questões, ele gosta de simplificar as coisas, e ele não tem preconceito com aqueles que são diferentes dele. Jesus decide tomar o caminho mais perto, talvez porque tivesse ali um propósito de encontrar alguém no poço. A outra questão que muitos estudiosos dizem que Jesus já sabia que iria encontrar essa mulher ali. Ele tinha então um encontro marcado. E o texto diz que Jesus, ele toma esse caminho e passa em uma cidade que estava ali em Samaria, chamada Sicar. Ali vivia uma mulher que tinha o hábito de sempre ao meio-dia, que o texto falou a hora sexta, e quer dizer, ao meio-dia, essa mulher tinha o hábito de buscar água no poço. Naquele tempo em Israel, para você ter ideia, as mulheres buscavam água no poço 2 vezes ao dia, de manhãzinha e no final da tarde. Mas essa mulher, como era uma mulher que possivelmente tinha uma conduta não muito agradável, ela era rejeitada por outras pessoas, ela era rejeitada pelas outras mulheres, ela era rejeitada pelos homens, pelaquela multidão que iria ali buscar água e vivia em Sicar. Ninguém queria ficar perto dela.
Por isso, para evitar talvez as pessoas baterem nela, xingarem ela, tratarem ela mal, não deixar que ela pegasse água, expulsar ela ia buscar água ao meio-dia, o horário mais quente, aonde o sol bate com força. E quando ela chega, meus amados irmãos, ali naquele poço, mal sabia ela que a vida dela, a partir daquele momento, daquela hora, iria mudar. Porque ali tinha alguém especial que tinha marcado talvez um encontro, de se encontrar com essa mulher. Talvez era o propósito de Cristo, estar ali naquele dia, naquela hora, para se encontrar com essa mulher. Abrindo um parênteses, talvez você vai conseguir ver na sua própria vida, que teve um momento na nossa existência, que nós, a semelhança dessa mulher, também estávamos precisando ter um encontro com Cristo. Talvez nós, em certo momento, trilhamos o mesmo caminho dessa mulher nas nossas rotinas, sem saber que um dia Cristo entraria na nossa vida. Qual foi o seu momento com Cristo? Onde Cristo estava te esperando assentar em algum lugar? Eu sei dizer o meu, Com certeza vocês já ouviram aí algumas vezes eu contando como que eu fui alcançado por Cristo. Você também vai saber dizer o exato momento que talvez Cristo, através da vida de um irmão, de uma irmã, de uma igreja, se encontrou com você e falou assim: olha, eu tenho uma água para dar para você beber. E quando você beber dessa água, você nunca mais vai voltar a ter sede. E olha só o que aconteceu. Quando Jesus está ali naquele poço, a mulher chega, eles começam a ter um diálogo. E Jesus, diz o texto, cansado da viagem, estava sentado ali perto do poço. Queridos, por que será que João enfatiza essa questão de Cristo estar cansado da viagem? Porque João está querendo enfatizar que mesmo Jesus sendo um ser divino, o Deus Todo-Poderoso encarnado aqui na terra, naquele momento, ele também era humano. Isso nos ensina que em muitos momentos das nossas fraquezas, das nossas debilidades, Jesus entende, porque ele foi humano. Ele sabe quando nós estamos cansados, estamos tristes, sobrecarregados. Exatamente porque Jesus ele se fez humano, como eu e você, é que ele pode suprir todas as nossas necessidades. Quando Jesus oferece água viva para aquela mulher, de certa forma ele está querendo dizer: olha, somente eu posso suprir as necessidades que você tem, porque eu sou humano e eu sei o que se passa dentro da sua alma e do seu coração. Eu sei o que o teu espírito precisa, porque ele é humano e ele compreende as nossas fraquezas. Então eles começam a dialogar, não é? E Jesus pede água para aquela mulher e a mulher acha estranho. Por que a mulher acha estranho? Porque naquele tempo, João também enfatizou, e olha só, João queria deixar bem claro, e o Evangelho de João foi escrito endereçado aos gregos, que havia uma animosidade entre os samaritanos e os judeus. Ele faz a pergunta: por que os samaritanos não se dão com os judeus? Toda essa rixa começou aproximadamente naquele tempo, na cronologia bíblica, há 700 anos atrás, antes desse momento aqui que Jesus se encontra com essa mulher. Quando o reino de Israel foi invadido pela Síria e o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. Como a Babilônia ou a Síria tinha dominado Israel, todo o reino que subjugava outro fazia algo para controlar as coisas. Eles traziam estrangeiros para ensinar a cultura deles nessa nação que eles estavam dominando. Quando isso aconteceu, nem todos os judeus eles foram para a Babilônia como escravos, cativos. Alguns ficaram lá. Os que ficaram em Israel naquele tempo se casaram com essas pessoas estrangeiras. Então ali se torna uma raça mestiça, que deu origem aos samaritanos. Daí, olha só o que acontece. Quando o rei Ciro liberta Israel e faz com que eles voltem para casa,
e delega a função tanto para Esdras quanto Neemias para edificar novamente, construir o templo, erguer as muralhas. Quando eles estão realizando esse processo, os samaritanos que estavam ali se oferecem para ajudar na construção do templo e das muralhas. Mas os judeus não aceitam e falam assim: vocês não podem, porque vocês não são judeus puros. Vocês são uma raça mestiça, vocês não podem ajudar. Por conta disso, os samaritanos criaram uma rixa com os judeus. Eles ficaram ofendidos. Desde aí, eles não se davam mais. Eles não se olhavam, não conversavam, não dialogavam. Quando um judeu ia viajar, ele preferia pegar o caminho mais longo do que cruzar por Samaria, para não encontrar judeus, para não encontrar os samaritanos. Queridos, essa rixa era tão grande que antigamente, quando um judeu levantava de manhã e ia orar, ele orava: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não me fez nascer mulher, o Senhor não me fez ser um cachorro, e o Senhor não me fez ser um samaritano. Para você ver como havia esse desprezo entre esses dois povos, entre esses dois povos. Um acusava o outro. Mas, meus amados irmãos, com Jesus, ele vai além de barreiras culturais, de raça, porque ele está de olho na pessoa, na alma daquela pessoa. Ele não quer saber se aquela pessoa, naquele momento, é de origem A ou B. Ele quer alcançar. E Jesus, então, quebra as barreiras e se encontra com aquela mulher. E sabe o que isso é mais complicado ainda? Jesus era um mestre, né? Naquele tempo, se um mestre fariseu, um rabino, fosse visto com uma mulher conversando em qualquer circunstância, ele caía em desgraça. Ele era rejeitado por todos e perdia o seu ofício. Eles levavam isso tão a sério que havia um ditado em Israel: os rabinos, os mestres machucados e sangrantes. Sabe por quê? Quando os mestres iam andar pela cidade, eles não podiam nem olhar as mulheres, para não correr o risco de conversar com elas. Então, quando o mestre via uma mulher de longe, para não conversar com ela, ele fechava os olhos. E isso acontecia que ele batia nas paredes, em alguns outros lugares, e machucava, e sangrava. Isso era tão sério, queridos, que eles preferiam se machucar do que conversar com a mulher. Quando um mestre saía e estava junto à sua mulher, ou à sua irmã, ou à sua filha, ele não poderia trocar palavras em público com mulheres da sua própria família. Para você ver como isso era sério. E Jesus, mais uma vez, quebra a tradição, quebra a cultura para conversar com uma mulher ao meio-dia, sozinho. Por que ele faz isso? Porque ele está além de cultura, ele está além de religiosidade, ele está além de tradições. Jesus está interessado na intimidade e no relacionamento. Ele se encontra com essa mulher e pede água. E ela fala assim: olha, como que o senhor me pede água, sendo tu judeu? E ele responde algo interessante: olha, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu daria a você água viva. Lembra que eu falei para enfatizar a expressão água viva? Todas as vezes que a palavra água aparece na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo, ela sempre e a maioria das vezes está se referindo a matar a sede de Deus. Nos Salmos tem um salmo que diz: assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. A música que a gente acabou de cantar, o salmo de número 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. Como terra seca anseia por águas, assim eu anseio por ti. A minha alma tem sede de ti.
Quando Jesus fala das águas vivas, Jesus está falando para ela assim: olha, mulher, eu tenho uma água para te dar, e essa água é uma água viva. Se você beber, nunca mais você vai voltar a ter sede. Jesus estava oferecendo para ela a verdadeira vida espiritual que flui do trono de Deus para as nossas vidas. A verdadeira vida, querido. Jesus estava oferecendo a vida de Deus para que ela tivesse os anseios da sua alma satisfeitos. Porque essa mulher, durante todo o viver dela até esse momento, buscava se satisfazer em outras coisas, em relacionamentos que não supriam ela como ela precisava. Jesus usa a metáfora da água para dizer: olha, assim como o teu corpo físico necessita de água, e você tem que vir aqui todo dia para você buscar água, para satisfazer a tua sede, assim também você precisa de Deus para satisfazer a tua sede espiritual. Nós somos seres humanos e nós temos três partes, queridos: corpo, alma e espírito. E o nosso espírito sempre vai se satisfazer com aquilo que é divino. Enquanto a nossa carne se satisfaz com coisas temporárias, o nosso espírito sempre vai buscar aquilo que é divino. E quando eu alinho, mato a minha vontade humana, sacrifico a minha carne e faço com que a minha carne não lute contra o espírito, eu vou ansiar por mais e mais das águas vivas de Deus. E sabe o que vai acontecer? O texto declarou que o dia que essa mulher bebesse da água viva, seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra que eu enfatizei a palavra poço e fonte? A mulher tinha que todo dia ir lá buscar água no poço de Jacó. Esse poço, querido, ele não tinha água que fluía dele. Sabe como que havia água ali? Era uma cisterna que recebia a água da chuva e do orvalho que caía ali. A água que caía passava pelo lençol freático e filtrava. Não era uma água pura, direta da fonte. Jesus fala assim: olha, a água que eu tenho para você, ela vem da fonte. Ela é pura. Na mentalidade judaica, a água que vem da fonte, ela era água viva, corrente, ela não parava, ela continuava fluindo. Por isso que Cristo fala assim: aquele que beber da água viva, será nele uma fonte a jorrar. O que ele está querendo dizer? Que quando você recebe a vida de Deus, você não vai ficar parado no mesmo lugar, porque você não é um poço, você não é um reservatório de água, você é uma fonte de águas vivas. Ou seja, aonde você for, você vai estar compartilhando da vida de Deus. Você vai ser como um rio que corre. Sabe aquela imagem lá no livro de Ezequiel, que fala do rio de águas vivas que vai saindo do trono de Deus e vai fluindo por todos os lugares? E ali os peixes vivem, as árvores que estão à beira desse rio frutificam, dão frutos, são saudáveis. Assim é com aquele que crê em Cristo. Aonde ele vai, meus amados irmãos, a vida de Deus vai com ele. Então, olha só, quando você recebeu Cristo dentro do seu coração, você recebeu a vida. Portanto, você se torna uma fonte de águas vivas para jorrar para a vida eterna. Aonde você vai, a vida de Deus vai junto. Você é uma fonte que continua jorrando. Sabe aquela imagem no Salmo de número 1 que fala que o homem justo é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite? Ele será como árvore plantada à beira da onde? Dos ribeiros, das fontes, a melhor água, que faz com que as plantas sempre estejam saudáveis, as árvores sempre estejam saudáveis e dá o fruto na estação certa. Você, olha só, você nas mãos de Deus, com os dons que Deus vai manifestar na sua vida, se você pedir, meus amados irmãos, as pessoas que estão à sua volta vão ser alcançadas e você vai fazer com que essas pessoas também possam dar frutos, porque você é uma fonte de águas vivas. Agora, vamos continuar no texto para você ver o que acontece quando essa mulher crê em Cristo. Antes de eu enfatizar esse momento, olha só, preste atenção em algo mais interessante.
Nesse momento aqui, até nesse momento, Jesus não tinha revelado para ninguém ser o Messias. Mas Jesus se revela para essa mulher como o Messias. Esta é a primeira vez nos evangelhos, no Evangelho de João, que Jesus se identifica para alguém como Messias. E para uma mulher que ninguém dava nada. Ele se identifica e se revela como Messias para uma mulher desprezada, maltratada pelos outros. Por que Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Será que Jesus não poderia escolher um grande mestre, um grande rabino, para falar, olha, eu sou o Messias? Talvez não. Porque aqueles que estão tão cheios de orgulho das posições que ocupam, talvez não teriam humildade para reconhecer os seus pecados e reconhecer e crer, ter fé que realmente aquele era o Messias. Essa mulher acreditou. Olha só o que acontece. Vamos continuar a leitura do texto em João 14. Eu estou indo rápido demais ou não? Tá bom assim, nessa levada? Porque hoje está fluindo igual a fonte de águas vivas. João no capítulo 4, continuando no verso 19, diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir, olha só, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E olha só, Jesus declarou, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Olha só, os discípulos conheciam a tradição de um mestre falando com uma mulher. E diz, todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e lhe disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que aconteceu aqui é exatamente o que Jesus falou que aconteceria quando alguém crê nele. A mulher recebeu as águas vivas, creu no Messias e saiu para anunciar de Cristo. Aquela cidade estava longe de Deus, as pessoas daquela cidade estavam longe de Deus. Mas através dessa mulher, os samaritanos se renderam a Cristo. E a palavra vai dizer, continuando, que Jesus ficou ali por mais 2 dias. E muitas pessoas creram nele. Jesus fez milagres naquele lugar. E a conclusão diz, aqui a partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, não por causa da sua palavra. Olha só, creram nele não por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Queridos, que lindo isso daqui. Porque a mulher testemunhou. Eles vieram para ver se realmente era. E eles foram convencidos. Mas como que isso começou? Através de um testemunho de uma mulher. E sabe por que isso aqui é relevante? Como que essa mulher que era desprezada por aquele povo foi anunciar de Cristo e eles creram na palavra daquela mulher? É exatamente para enfatizar. Naquele tempo, ninguém dava valor
a palavra de uma mulher. Então, quando uma mulher falava, era preciso verificar se realmente ela estava dizendo a verdade. Os samaritanos foram ver, ouviram Jesus pregar, e viram o que aconteceu na vida daquela mulher e declararam: olha, agora já não é mais porque você fala dele, mas porque os nossos olhos têm visto e nós cremos que ele é o Salvador do mundo. É mais ou menos assim, meus queridos irmãos. A gente, como discípulos de Cristo, o máximo que nós podemos fazer é levar aquelas pessoas a conhecer a Cristo até a porta, mostrar a porta, mostrar o caminho. Mas é a pessoa que vai decidir se vai entrar por aquela porta ou por aquele caminho. A nossa vida prega a respeito de Cristo e dá um testemunho, mas nós não podemos viver pelas pessoas para Cristo. Elas precisam saber para onde aponta o caminho. Se elas decidirem crer no caminho, elas vão ver com os próprios olhos o que Jesus pode fazer. Mas o nosso testemunho é importante, porque foi através do testemunho dessa mulher que as portas da salvação se abriram para aquele povo. Então, quando a gente fala dessas questões, a gente pensa que esses milagres e esses movimentos tão poderosos só aconteceram naquele tempo, na Bíblia. Meus amados irmãos, o mesmo Espírito que se movia na pessoa de Cristo, o mesmo Espírito que se moveu nos discípulos de Cristo, é o mesmo Espírito que está aqui conosco e vive dentro de nós. E sabe o que é mais interessante aqui? Que Jesus se revela para essa mulher como o Messias. Tem um texto na palavra de Deus que fala bem assim, em João, no capítulo 14, que fala bem assim: aqueles que creem nos meus mandamentos e os guardam, eu e o Pai viremos a Ele, se manifestaremos a Ele e habitaremos nele. Ou seja, meus amados irmãos, quando eu creio na palavra de Deus e eu abro meu coração para Jesus, a minha vida com Ele vai ser uma vida de constante revelação da pessoa de quem Ele é. Conhecemos Cristo através da palavra, conhecemos Cristo através das mensagens, da vida das outras pessoas, mas também podemos conhecer a Cristo na nossa intimidade, nós com Ele. Por quê? Essa mulher conheceu a Cristo estando somente ela com Ele. O valor da intimidade. Quando eu estou a sós com Ele, querido, Ele se revela a mim. E eu me desnudo diante da presença dEle. Eu não escondo nada. Eu não minto para Ele. Eu não escondo aquilo que eu sou. Essa mulher, quando Jesus revelou os pecados da vida dela, ela não fugiu do confronto. Mas ela falou: Senhor, eu vejo que Tu és profeta. Em outras palavras, Senhor, eu vejo que realmente o Senhor me conhece, sabe o que está dentro do meu coração, sabe como está a minha vida, e eu permito que o Senhor mude. Eu quero dessas águas, eu quero beber dessa fonte de águas vivas. A palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias, bem assim: este meu povo virou as costas para mim, a fonte de águas vivas, e recorreram às cisternas ocas que não podem reter água. O que isso quer dizer? Tome cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que, tendo contato com a fonte de águas vivas, um dia vire suas costas para Deus e comece a buscar aquelas águas que só nos satisfazem momentaneamente. É um vício? É um comportamento? É talvez algo que ocupe o seu tempo? É talvez um hábito que você tenha, que você faz e te satisfaz somente naquele momento, mas no outro dia você tem que retornar àquele mesmo lugar, porque aquilo só te satisfaz momentaneamente. Muitos de nós somente existimos, não vivemos, porque viver de verdade
é ter uma vida constante com Cristo, é ter uma vida constante com o Salvador. Por isso, queridos, Deus não chama ninguém para uma existência finita. Deus chama a todos para uma existência infinita. Mas essa, nós não damos o nome de existência, mas damos o nome de vida eterna. No exato momento que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não existe mais, mas você passa a viver eternamente. Você recebe a vida eterna. E a palavra diz, não é? Nesse mesmo capítulo, que aquele que receber da pessoa de Cristo, da vida de Cristo, será nele como uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então, nessa noite, eu espero que o seu coração tenha sido edificado, fortalecido e saiba que o Senhor tem marcado um encontro com a sua vida todos os dias. Todos os dias o Senhor tem um momento especial para ter um encontro com você. Então, meus amados irmãos, anseie pelas águas vivas, anseie pela presença de Deus, anseie pela vida de Deus, anseie pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode lhe fazer viver plenamente. Olha aqui, todo ser humano quer viver a melhor vida que ele puder viver, mas ele se engana pensando que ter as coisas, conquistar as coisas, poder fazer todas as coisas significa que ele está vivendo plenamente. Talvez ele está gastando ali os poucos anos de vida que ainda lhe restam, porque verdadeiramente viver plenamente, viver a plenitude do que é ter uma vida somente com Cristo, porque foi só Cristo que conseguiu isso para nós na cruz. Não teve outra pessoa, não teve outras coisas. Foi Cristo, meus amados irmãos, que conseguiu essa vida. Então, não busque em outros lugares aquilo que somente Cristo vai poder lhe dar. Não busque em outros lugares satisfações que a sua alma e o seu espírito anseia. Somente Cristo pode fazer a tua alma saciar a sede de viver. Somente Cristo pode fazer com que o teu espírito seja um espírito vivificado pela palavra e pela presença dele. Quando você não entende isso, querido, quando você não entende isso, você talvez pode ser mais uma daquelas pessoas que, passando por um encontro com Jesus, por não se abrir, não conseguiu receber a revelação de quem Ele é. Então assim a gente vai na vida, passando de poço em poço, bebendo daquelas águas que só matam a sede temporariamente. Mas talvez naquele poço do temporário, Cristo te chama para beber das águas vivas. Mas porque a sua vida não se abre, o seu coração não se rende, você passa pela vida existindo e não vivendo. E, meus amados irmãos, talvez vocês que estão em casa ou acompanhando essa live num dia posterior, está distante de Cristo. Nessa noite Jesus lhe faz um convite: vem beber das águas vivas novamente, volte para a casa do Pai, volte para a presença de Deus. A semelhança daquela mulher, talvez a sua vida seja a de uma pessoa na beira do poço, buscando coisas que não matam a sede de viver plenamente. Mas saiba que nessa noite Cristo te chama para vir beber novamente das águas vivas, em nome de Jesus.